E ainda não deu, será? Tá, ele demora só um pouquinho, ele já entra, tá? Já estamos ali, ele vai dar um tempinho de atraso e já começa a entrar. Entrou? No meu não aparece. Nossa, com super... As imagens estão com... Tem um atrasozinho. Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos aqui ao canal Numeraliza. Nós estamos aqui abrindo agora esse bate-papo, né, que foi combinado para as 19 horas. E aí, à medida que o pessoal vai chegando aí, Luca, a gente vai começando aí essa nossa conversa, né? Tem bastante gente chegando aqui. Aqui, ó, vou ter que pôr o óculos, senão não enxergo quem tá. Ó, o Maurício Gebran, a Marília Fanucci já tá aí. Nós estamos aqui. O Jonathan tá aqui, ó. Que bom, Jonathan, te receber. A Kátia, Cláudia, Maria Fernanda tá chegando aí. A Maria Fernanda vai começar a trabalhar comigo no Numeraliza. Tô com uma parceira aí de trabalho, Luca, uma ex-aluna lá da PUC, que eu orientei. Nossa, que privilégio. Bacana, ela tem um trabalho bem bacana, vai ser bem bacana. A Nara está presente aí com a escola, está dando boa noite aí para gente, para mim, para você. O Maurício, né, falei, o Gebran tá aqui. Sim, ele apareceu no Facebook, querido, já valeu a pena por isso, a live. A Andréia acabou de entrar, ó, cheio de gente conhecida, cheio de gente bacana. Ó, tem gente aqui do Mato Grosso, Campo Grande, a Gladimar Cáceres, de Campo Grande, tem. Então, aí, Luca, à medida que o pessoal vai chegando aí, a gente começa. Eu quero contar para vocês aí da minha grande alegria de receber o Luca. O Luca é um amigo para lá de especial, um super profissional. Tenho o maior carinho por ele, tenho a maior admiração pelo trabalho dele, ele sabe disso. E o Luca, na verdade, eu conheci há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, né, Luca? Há 20 anos atrás. É um bom jeito de começar, porque a gente também não fala de conteúdo e a gente se conheceu no mestrado de Educação da Federal do Paraná, né? Isso mesmo. E eu fui tentar... Eu chegava lá, depois de tentar durante algum tempo, desistir de reconhecer no Brasil meu mestrado chique, que eu tinha feito em 90, 91, sobre didática da matemática com o Vergniaud, em Paris. E aí fui assistir a aula com vocês, né? Eu me lembro que, coincidentemente, o curso era a Maria Lúcia Moro e a Maria Tereza Carneiro Soares, né? E as duas, mais ou menos depois de um mês de aulas, foram lá e conseguiram a minha equivalência, né? Do meu diploma da França, para não precisar mais ficar interrompendo vocês lá no mestrado, né? Nada, o Luca a gente aqui ficava tentando prestar atenção e acompanhar tudo, e o Luca já estava ali anos-luz à frente da gente. Mas foi um ganho enorme, né, Luca? E o Luca, depois de um tempo, a gente voltou a se encontrar quando eu estava dando aula na PUC. Lembra, Luca, que eu sempre te convidava para ir lá falar com as minhas alunas na PUC? E era o maior sucesso, porque olha só o que eu tenho aqui, Luca, daquela época lá. A primeira edição do Pequeno Reino. Primeira edição. Então, eu sempre levei o Luca para conversar com as minhas alunas lá do curso de Pedagogia. Maria Fernanda, inclusive, é uma delas. Acho que vão aparecer outras meninas, porque quando eu divulguei, falaram que estavam com saudades, iam matar saudades da época de ser lá na PUC. Então, o Luca escreveu esse livro, e aí eu convidava sempre o Luca para conversar com as meninas um pouquinho sobre o trabalho da educação infantil, sobre essa importância do lúdico, passar um pouquinho aí pelas teorias de aprendizagem, que o Luca sempre fez isso super bem, falava sobre os autores da Escola Nova, enfim. E uma coisa bem interessante, Luca, não sei se você lembra disso, é que a gente tinha lá, em média, 60 alunas, às vezes 70 alunas numa turma, e era impressionante, porque o Luca levava uma caixa de 50 livros e ia embora tudo. Tinha que depois eu pegar mais com ele, as meninas faziam uma lista, né, e a gente até comentava que sabe que para quem está fazendo pedagogia no curso noturno, não é fácil desembolsar um dinheiro naquele momento para comprar um livro, mas o pessoal comprava, e as meninas até hoje falam, às vezes perguntam, eu faço propaganda desse teu livro por onde eu vou, Luca. E depois o Luca me deu de presente um livrinho, que é esse aqui, O Planeta Tosse-Tosse. Eu acho que você tem outros de literatura infantil, não tem, Luca? Tenho. Tem o João e Maria no Mundo da Lua. Não, depois, se eu achar eles aqui em volta de mim, eu ponho eles aqui no ar. Mas eles sumiram aqui de onde eles moravam. E esse livro... Pode falar, desculpa. Não, eu me lembro que o primeiro livro, quando a gente estudou no mestrado junto, a gente tem em comum uma grande amiga que é a Andréa Santana, né? Que é uma grande professora de matemática,
com quem você trabalhou junto na Palmares, hoje século XXI, em Curitiba. Mas eu me lembro que quando eu te conheci, dava para sentir que você manjava, você tinha a paixão por pensar o ensino da matemática, e você já sabia basicamente tudo. Eu me lembro que o único conselho que eu te dei, eu falei, olha, não fique falando tão bem da Constance Camille na academia, porque eles implicam um pouco com ela, com as tampinhas. E eu te dei daí o Crianças Fazendo Matemática, da Terezinha Nunes, e te dei um livro do Brunner, né? Acho que foi a minha contribuição para algo que nem precisava, na verdade, mas eu me lembro disso, antes de te dar o Planetinha da Citose. Não, o que eu tinha era uma grande intuição, eu acho, né, Luca? Eu tinha uma intuição de um ensino que tinha tudo a ver com o que a Camille falava. Aliás, quem me apresentou a Constance Camille foi a Andréia, sabia? A Andréia que me falou, quando eu trabalhei na Palmares com ela que me falou da Constance Camille, aí fui ler a Constance Camille, enfim. Agora, uma coisa interessante, Luca, é assim, quando eu te conheci, isso foi em 2001, estava fazendo mestrado, depois quando você começou a ir lá na PUC e falar com as meninas, eu acho que você foi até no Bagose, quando eu trabalhei no curso de produção lá. Uma gráfica, não me esqueço lá, sim. Normal superior e tal. Era uma coisa muito interessante, porque eu ficava, assim, embevecida com a tua fala, mas eu olhava só de um lugar que era professora, né, educadora, pesquisadora. Mas hoje, quando eu retomo retomo teu livro, lembro dessas coisas que você falava, principalmente agora para preparar aí essa conversa, eu olho de um lugar bem diferente, que hoje é de mãe, né? E mãe de 3 meninos, porque vieram 3 de uma vez, né? Para bagunçar tudo bastante, assim, né? E para me ensinar muito, né? E aí eu olho isso e vejo de um lugar tão diferente, mas que me faz um sentido muito maior. Você sabe que muitas vezes, quando eu via os meninos brincando, quando eu via os meninos, por exemplo, assistindo um filme, estão assistindo o Rei Leão, quando eram pequenininhos, eles não aguentavam assistir o Rei Leão até o fim, porque no meio do filme do Rei Leão, eles já saíam brincando, eu sou o Simba, eu sou a Nala, eu sou a... Então, assim, no meio do filme, eles já tinham que brincar. E aí eu comecei a lembrar muito disso, assim, até hoje eles estão com 9 anos, e é muito claro isso, assim, quando eles veem alguma coisa nova que causa um impacto muito grande, que afeta muito eles passam um bom tempo brincando com aquilo, né? E aí a minha ideia para começar a nossa conversa era mostrar um vídeo de uma situação que a gente vivenciou aí há uma semana atrás e provocar. Vamos começar por aí? Você quer falar mais alguma coisa? Deixa eu falar um pouquinho. Pode ir carregando ele, eu vou falando. Na verdade, alguns dias aqui no sul, a Ana está em Florianópolis, eu estou em Curitiba, teve esse fenômeno meteorológico novo, né, que é o ciclone bomba, e como todas as crianças, os filhos da Ana estão com 9 anos, né, Ana? É isso? Sim, isso, aham. O que impressiona mais é o que vai aparecer no jogo da criança, isso é a visão do Vygotsky, ela vai conseguir fazer essa façanha tecnológica. Eu não consegui nem botar minha imagem horizontal, né, porque eu fiquei de lado, então tive que ficar vertical, peço perdão. Mas a Ana vai botar um filminho dos filhos dela brincando, e a verdade é muito... Tá. Então eu vou colocar... Você está carregando? Estou carregando, eu só um pouquinho aqui para achar a tela. Gente, mas olha, quando ela conseguir carregar, olha que coisa fofa que é essa brincadeira, e tenta adivinhar do que eles estão brincando. Vamos Tem lá. áudio também, ó. Tem áudio. Vou começar, tá? Isso aí, deu. Sensacional isso, achei isso tão legal, né, Ana, essa coisa, porque o Vygotsky, ele fala que a criança imita os adultos que mais impressionam, mas como a criança tende a né, dar vida a tudo, que é o Leontiev que falava mais disso, né, de repente o furacão, né, ele aparece encarnado como um personagem numa brincadeira, é muito legal. Esse túnel seria ótimo para o meu gato, aliás, sobrevivente, porque o que eu tenho está bem caquético.
Mas eu achei incrível essa coisa de uma criança imitando, a ideia de imitar um tufão. E os três assumiram o papel ou só um? Os três brincaram de ser o tufão ou só um dos três? Então, o que aconteceu foi que os três, porque o que aconteceu? No dia seguinte não tinha luz, quer dizer, a gente perdeu a luz ali pelas 4 horas da tarde, e aí no dia seguinte não tinha. Então, normalmente de manhã tem um momento que eles pegam as coisas ali da escola, que vão olhar o que tem que fazer e tal. Claro, aquele dia foi um dia que fugiu completamente do planejado e tal. Não tinha luz, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. E aí eles começaram a construir aquele abrigo. Eu não sei se você viu que tinha um abrigozinho, que depois o Guga entra. Então começou o André e o Rafael construir o abrigo. E o abrigo era para proteger os bichos, né? E aí eles estavam brincando que existia, e aí eles lembraram, no meio da brincadeira de esconder os bichos, começou com a proteção ali, eles lembraram que eles tinham esse túnel aí, que foi, inclusive, a Marília está nos assistindo, Marília deu esse túnel quando eles fizeram 1 aninho de idade. E aí eu achei o máximo, porque foi a ideia do Rafael, né? Aí ele pegou o túnel e começou a girar, e aí ele estava no meio daquilo, então aí envolveu todo mundo. E o interessante é que eles passaram quase que a manhã inteira brincando disso. E aí eu lembrei muito de uma fala tua, e depois até peguei aqui no livro, onde você falava muito sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque, na verdade, claro, para eles não foi uma experiência traumática, porque a gente, na verdade, não aconteceu nada na nossa casa, mas foi uma coisa totalmente fora do normal. Eles viram telhas voando, eles viram árvore caída, a gente saiu depois da noite para dar uma volta, e aí, então, assim, por que a criança brinca disso? Por que ela precisa brincar, de repente, de uma situação que foi muito... que gerou um estresse, alguma coisa? Você pode falar um pouquinho para a gente disso, Luca? Porque eu acho que você tem uma coisa bem legal. É tão simples, na verdade, né? Porque impressionou, né? Eu sempre uso o exemplo da criança que leva uma injeção no médico, no hospital, e vai e volta para a escola, para casa, e brinca com uma caneta e uma boneca de dar injeção, quer dizer. É a teoria do Piaget, do Brunner, do Valmont e do Vygotsky. A criança reproduz ativamente aquilo que ela viveu passivamente, né? Então ela adquire poder, ela processa e joga para o plano simbólico. Então, né, a gente sempre usava como exemplo o 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, né? Que nos dias seguintes, no mundo inteiro, as crianças estavam brincando de erguer torres e destruir né, brincando de avião, derrubando torre. Não é que elas estivessem ficando agressivas, elas estavam processando o que elas receberam. E os meios de comunicação, a televisão, a internet, trazem isso, e é incrível que a escola não tenha muito explorado. Eu me lembro que no tempo das creches, o Projeto Araucária, antes da Casa Labirinto, do trabalho que deu origem a esse livro, O Pequeno Reino, a gente tinha essa sugestão de botar uma caixa de papelão grande na sala e fingir que era uma televisão. E esse espaço, quando era ocupado, acabava aparecendo todas as experiências que mais marcaram as crianças. E eu acho, assim, interessante dessa conversa com você, porque eu venho para conversar com você achando que vamos ter que falar de matemática, e eu venho meio preocupado. E você quer falar do lúdico, então a gente vai acabar abordando as duas coisas, né? Não, eu achei esse exemplo, quer dizer, né, vocês são uma pequena comunidade. O que você fez agora? O teu marido tá com as crianças amordaçado num quartinho, é isso? Amarrou os 3 lá na sala para ficar parado. Santo homem, Marcos. Pois é, mas então, é uma pequena comunidade. Talvez as escolas do futuro tenham um formato que não seja tão diferente assim, né? Grupos pequenininhos e restritos para não ter tanta. Né? Nós estamos vivendo um drama porque a gente acredita numa educação, inclusive uma educação matemática, que é a grande lição da Constance Camille, de certa forma, né? Que o ambiente democrático favorece o desenvolvimento do raciocínio muito, e o ambiente autoritário impede o raciocínio, e aí a gente desemboca na tua matemática, né? Que é questionar e promover a diferença, a troca de ponto de vista, contra a matemática tradicional, que é dar a continha e exigir a resposta certa, que a gente vê acontecer em escolas desde os 3 anos de idade. Então é engraçado, mas eu achei sensacional, porque a grande ideia da teoria do jogo do Vygotsky é o que mais impressiona aparece no jogo, e o jogo é a raiz da imaginação. Então a gente também deveria estar brincando de tufão e dessas coisas e outras coisas, porque as crianças, ao brincarem, elas tiram de dentro e colocam para fora, elas jogam isso, né? Então é muito bacana ter uma pessoa que tem uma comunidade em casa, ainda achou uma escola que é muito, muito bacana, né? E o que eu acho interessante, Ana, assim, estamos falando do jogo, mas esse momento novo que a gente vive,
obriga a gente a defender. Você sabe que eu sou uma pessoa que defende a escola muito menos do que uma Sandra Bosa, que foi uma grande professora e que sabe o papel da escola nas crianças das periferias, mas, né, eu tenho uma visão meio Ivan Illich, sociedade sem escola, a gente aprende toda parte, a escola cria escalas artificiais, mas num momento como esse, né, a gente percebe a importância da escola, então é engraçado, eu me vejo como um grande defensor da escola de uns anos para cá, porque dentro das escolas nós temos as pessoas que dão conta de ficar com as crianças. Esse chão de fábrica, de que fala o Pacheco, e que essas pessoas vão ter que mudar, e mudar é tão simples, porque basta brincar com as crianças. Eu acho que é interessante, porque o brincar não é suficiente para ensinar matemática, né? Talvez a gente chegue nisso ou não, mas o ambiente interativo e lúdico é o ambiente que mais alimenta. Então, você criou no teu lar, né, um ambiente interativo e lúdico onde permite que uma ideia dessas, como a do Rafael, de pegar um objeto que tinha outra função e transformar ele num elemento de um jogo que é uma ideia tão boa que envolveu os outros dois e gerou um tempão de atividade, né? Isso que eu acho muito bacana. Então, quando você tenta pensar, que currículo fazer, o que eu vou ensinar hoje, se você tivesse que dar aula para essas crianças, né, não teria como eles brincarem de furacão, porque eles estariam tendo um conteúdo específico pré-formatado. Então, é um exemplo simples de como é interessante quando a gente permite que as crianças sejam. Eu me lembro quando a gente tinha Casa Labirinto, que foi uma experiência incrível, uma incubadora que durou 5 anos em Curitiba. Um dia uma mãe, a Grace, que era uma mãe bem tradicional, uma baita pessoa, eu dizia que ela era ativista evangélica, ela organizava feira de troca de brinquedos, mas ela vendo a filha dela brincar, a Juju, um dia ela me falou, aqui a gente tem que aprender a baixar a guarda, porque a gente sempre tem a expectativa do que vamos fazer com as crianças, de que atividades, e você simplesmente deixar as crianças serem num ambiente rico e que tenha afeto e atenção, você acaba tendo a emergência de situações lúdicas ou de aprendizagem, como a gente deve discutir, que são incríveis e que geram um currículo absolutamente rico e vivo, só que ele é imprevisível e é específico a cada lugar, né? Sim. Eu acho que eu não respondi a tua pergunta, mas eu vou deixar você falar um pouquinho. Não, é isso mesmo, eu acho que a gente vai nesse bate-papo aí, nós vamos chegar na matemática. Eu achei engraçado porque, na verdade, eu acho que a gente tem que pegar para as pessoas entenderem. A minha sócia, a Fábio Machado, escrevendo aqui, né? Fábio, porque eu achei... A criança brinca porque é isso que ela faz. É isso. Perfeito, perfeito. E eu acho isso, Luca, quando você fala da escola, você sabe que eu demorei para pôr meus filhos na escola, né? Eles entraram na escola só quando a gente mudou para Florianópolis e eles tinham 4 anos e meio. Até os 4 anos e meio eu tive essa resistência também. Mas eu tive essa resistência, bom, primeiro por um problema de logística, né? Porque para botar 3 crianças, 3 bebês dentro do carro, quando você termina de fechar o cinto do primeiro, já tem que trocar, do último, primeiro você já tem que trocar a fralda. Então, enfim, aquela coisa de pega trânsito e tal. Eu não queria colocá-los o dia inteiro na escola, porque eu podia ficar meio período com eles. Aí, colocá-los meio período, enfim, e eu queria que eles brincassem muito. Né? E eu sei que a escola, infelizmente, muitas vezes na educação infantil já está com essa perspectiva escolar, ou seja, não está fazendo aquilo que a Fábio, não está deixando a criança fazer aquilo que ela faz, né? Como a Fábio bem lembra, a criança brinca. Mas aí eu tive essa surpresa, essa grata surpresa, chegar em Floripa e achar uma escola, né, que não por acaso chama Escola dos Sonhos, que era justamente a escola onde as crianças iam brincar, ó. Até aqui a gente recebeu o Charles é um dos diretores lá da escola, está presente aqui também, tá? E eu queria falar um pouquinho, você falasse um pouquinho, porque, olha só, do que a criança brinca? Então, você falou, a criança brinca do que ela vê, ela brinca, por exemplo, do tufão, porque passou o ciclone aqui, ela vai brincar disso e tal. E eu queria mostrar umas fotos, Luca, para a gente continuar aí nessa linha de conversar a partir de algumas coisas que eu vejo os meninos aqui em casa, tá? Oba, tá bom. Só um minutinho que sumiu a apresentação aqui. O que acontece? Eu viro a cara, tá? Porque eu tô no computador aqui do lado, tem que ver ali, porque aqui no meu celular tá muito pequenininho. Tá, dá uma olhada se agora a foto tá compartilhando a foto aí ou não. Tá aparecendo ou não? Ainda não. Então, peraí. Volto. Eu tô aprendendo também a mexer nisso aqui, tá, Luca? Ah, tá, agora vai dar certo, ó. Eu vou colocar a foto e quero mostrar para você algumas situações aqui, a gente vai conversando, tá? Vou pôr aqui, ó. Tá bom. Vamos lá, acho que agora vai.
Tá aqui, tá aqui, tá? Queria mostrar essa foto aqui primeiro. Tá aparecendo aí, Luca, bem ou não? Sim, sim, Tá está foto, tá. aparecendo. Obrigado pela marquinha da Casa Labirinto aí junto. Essa foto aqui, Luca, é uma brincadeira recorrente que os meninos faziam depois que eles foram para o Beto Carreiro. O que você acha que eles estão brincando aqui? Qual é o É elemento? uma Eles fila de bichos? É uma procissão de bichos, é isso ou não? fila por brinquedo. E eu achava engraçado que quantas coisas eles fizeram no Beto Carreiro, quanto brinquedo, mas o que eles brincavam era de botar os bichos na fila. E não é por acaso, porque para eles aguentar a fila era um suplício. Eles foram a primeira vez no Beto Carreiro, tinham 5 anos, né? E aí foi tão interessante porque o que eles reproduziram nas brincadeiras, mais do que os brinquedos, era botar os bichinhos para sofrer o que eu brinco, né? Que eles botaram os bichinhos para sofrer o que eles sofriam, né? Eu vou mostrar algumas assim, vou falando, depois você. Isso aqui, Luca, foram brincadeiras que eles fizeram muitas vezes depois que a gente foi para o show do Roger Waters aí em Curitiba, acho que foi 2018, né? E aí eles não foram, lógico, mas eles ficaram com a avó, então eles viram aquela movimentação diferente, os pais saem, viajam, e aí durante muito tempo eles brincavam de show, quer dizer, eles pegavam todos os bichos, todas as coisas que eles tinham, e aí eram variações da mesma brincadeira, porque nessa foto aqui você pode ver, são os bichos todos lá na cozinha tal, no outro tem o show, tem a banda ali, ó. Aqui ele sim, o palco, as pessoas, sim, é uma multidão, né? E daí tá todo mundo assistindo. Essa aqui já é uma outra variação, porque os bichos ficam no sofá, quem tá fazendo o show são eles, e o estacionamento, né? Então é tudo organizado, tudo pensado para. Né? Essa de baixo é o estacionamento. Aí, isso aqui já é uma evolução da brincadeira deles, que eles fizeram uma banda na escola, né? Mais ou menos na mesma época, tá? O Rafael também tinha começado a estudar violão. E isso aqui não é uma aula de música, não é nada, é na hora do recreio. Porque, aliás, a escola onde eles estudam tem de 45 minutos a 1 hora de recreio. Então, eles têm essa possibilidade, que eles estão simplesmente brincando. Era uma brincadeira que eles faziam, montar a banda, e brincavam muito durante o recreio. Tá? Aqui uma outra característica que eu queria te mostrar, eles pediram muito, que eles queriam um navio do Playmobil e tal, montaram, ganharam no Dia das Crianças, só que assim, em um dia o navio ficou de lado, porque aí eles queriam construir o deles. Eles têm muito essa coisa assim, sabe, de... e aí, assim, o tempo que eles levam para escolher o material, né, se você olhar ali tem os botes salva-vidas, tem a vela... E eles ficam atrás da gente, atrás de caixa, e eles não dão muita bola para aquele brinquedo, porque aí para eles parece que muito mais interessante é construir. E isso aqui eu queria te mostrar, Luca, porque a gente assistiu com eles um tempo desse, o Marcos fez um carrinho de rolimã um tempo desses com eles, construiu um carrinho de rolimã, a gente tem uma rua aqui que tem uma descida e tal, e aí eles andavam muito empolgados, um deles estava estudando na escola, o projeto dele eram esportes radicais, então eles viram bobsled. E aí a gente assistiu Jamaica Abaixo de Zero. Lembra desse filme? Mais ou menos, sim. Jamaica Abaixo de Zero são os jamaicanos que tentam ir para as Olimpíadas. Sim, o bobsled, sim, aquela equipe deles, sim, sei, sim. E aí eles fizeram tal, e aí eles queriam brincar que o carrinho de rolimã era o bobsled. E essas são as camisetas que eles pintaram, porque me insistiram, encheram que tinham que ter as camisetas dos times, né? E assim, a Suíça, porque era da Suíça o time que eles mais admiravam, que provavelmente foi o que ganhou a medalha de ouro, tá? Eles se inspiravam, e aí o Canadá, porque as Olimpíadas tinham sido no Canadá e tal. Então é só um pouquinho, Luca, depois eu vou voltar aqui, tá? Que aqui já é escola, mas deixa eu tentar sair agora, deu. Depois eu volto nessa aqui que é a escola deles, a gente vai falar um pouquinho, tá? Mas é justamente, Luca, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o que essa criança aqui brinca das coisas que vê, dessa criança que constrói as coisas, tá? E pegar um pouquinho da fala da Fábio, que é assim, criança é isso que faz. Ela brinca porque é isso que ela faz. E eu vejo muita mãe hoje em dia reclamando, dizendo, meus filhos não brincam, meus filhos só querem ficar no celular, só querem ficar no iPad, só querem ficar no videogame. Então, fala um pouquinho pra gente disso. O que motiva uma criança quer dizer, brincar é isso que ela faz, mas por que tem tanta mãe reclamando que as crianças não querem brincar? Você consegue falar um pouquinho disso pra gente? Precisaria de uma semana para pensar, mas assim, na verdade, primeira coisa, né? Criança que não brinca é uma raridade, né? É sintoma, né? Eu me lembro que
No meu tempo de Projeto Araucária, eu só tinha um exemplo de uma criança que não brincava, que foi num curso que umas educadoras de uma creche pública em Guaratuba, ela contou que uma criança de 5 anos, aluna dela, da creche, né? Vamos chamar de escola de educação infantil, não brincava nunca. E eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa na vida dessa criança, ela falou, não. Só ela foi no mar com o irmãozinho mais novo, ele se afogou e os pais botaram a culpa nela. Quer dizer, assim, era um trauma espetacularmente maciço. Isso é 1989 que eu estou falando, mas é muito raro uma criança que não brinca. Agora, uma criança quer ficar no celular porque a criança imita os adultos que ela mais admira. É a regra número 1 da conferência do Vygotsky, que o Elkonin tomou notas. Então, o que os adultos fazem hoje em dia? Acho que tem uns gostos arquetípicos também, né? Que essa coisa da criança com foguete, com castelo, com lobo, com bruxa, esses personagens fortes da literatura e do folclore, mas os pais estão no celular e no computador. A minha sócia, a Fábia, eu lembro que ela fez o trabalhinho dela, o trabalho mestrado dela em educação, ela fez uma pesquisa de introduzir um laptop numa sala de educação infantil, onde ela dava aula na época. E tinha um menino lá que, na verdade, ele pegou, a primeira coisa que ela fez, ela pegou uma caixa de sapato, de camisa fina, e colocou como se fosse um laptop, um notebook. E as crianças começaram a usar aquilo. E tinha um menino que passava o dia com aquilo pendurado, brincando, e o pai dele, na verdade, que a gente conhecia aqui perto de casa, passava o tempo chegando e indo embora com um notebook enorme pendurado. Então, o menino reproduzia o gesto. Eu acho que, primeiro, tem essa coisa de fazer o que o adulto está falando, né? Porque a criança quer fazer o que a gente faz de verdade. O jogo, ela acumula essas vontades e brinca. É a teoria do Vygotsky, mas o desejo dela é fazer de verdade. E a aprendizagem em sociedades, né, primitivas, sociedades pré-alfabetizadas, sociedades pré-estado, sem excedente, acontece assim, né? A criança está vendo os pais brincarem de arco e flecha, ela brinca de arco e flecha e chega um ponto que ela está com arco e flecha de verdade e é uma progressão. Por outro lado, a tela e o computador, né, os aplicativos, os jogos educativos, eles interagem muito, né? São interativos. Então, tem um atrativo de receber o feedback do jogo. E eu acho que não sei se isso é bom ou isso é ruim, eu sei que isso é diferente. As pessoas falam lá no pessoal do Vale do Silício, né, que os ricos lá das empresas de informática da Califórnia colocam seus filhos em escolas Waldorf, em escolas sem tecnologia. Eu já tenho uma visão, não tenho medo da tecnologia, do celular. Eu trabalho, né, também na Positivo Tecnologia desde 94 e convivo com pessoas que lidam com tecnologia e têm filhos e incorporam tecnologia à vida dos filhos. Então, o fator determinante é a qualidade da vida da família. Agora, eu sempre comparo o celular com o tempo de televisão. A gente passou muito tempo na televisão, a televisão é uma atividade muito passiva. O celular, pelo menos, e o computador tem interação, você tem jogos espetaculares, né, complexos. Você sabe que Pokémon pode gerar aprendizagem sem fim, né? Tem vários jogos, Minecraft. Então, as respostas nunca são simples. Agora, é engraçado dizer, meu filho só fica no celular, tem esses dois motivos. Um, porque ele é interessante, e outro, porque ele está imitando você. Agora, né, a gente não deixava as crianças verem televisão 24 horas por dia, então tem que criar regras, e as regras dependem de cada família, de seus valores, e tem que dar oportunidade da criança ir para lugares que tem, né? Eu sempre fico decepcionado quando a gente sai com uma criança, porque a gente acredita muito nessa coisa, né, Ana, que a criança tem a percepção mais legal do mundo, porque ela não tem todos os conceitos que impedem, que nos fazem ficar pensando em vez de ver a beleza mística disso. E aí você vai passear com uma criança e ela está com a cara enfiada no celular. É uma coisa que me aflige também e eu não tenho resposta para isso. E eu não sei se a pesquisa nos dá dados já sobre o que achar disso. Eu sei que nós somos diferentes, na medida que a gente, né, nós somos biologia mais interação social, que inclui tecnologia. Então, estamos crescendo com a mediação de instrumentos inéditos, né, que são a portabilidade e a conexão. Então, isso tudo é novo. Eu acho que são alimentos para a imaginação e colocam dificuldades, principalmente porque, onde não há um bom contexto relacional. Agora, temos visto também que, às vezes, um aplicativo pode fazer o papel um pouco do urso de pelúcia, substituir uma relação que é pobre. Então, tem todo um caminho enorme nessa área da interação entre tecnologia e humanos, que eu sei que nós somos animistas, as crianças principalmente, a gente tenta atribuir vida a qualquer coisa que, né, a um furacão, a lua, Sim. e ao programa de computador também.
Então, eu acho que quando uma criança interage com um aplicativo, estão acontecendo coisas que a gente não sabe bem o que são. Eu não vejo grandes riscos, fora as questões de segurança, que são graves, na verdade, né? Com as coisas que a gente sabe que tem no mundo hoje, mas me fascina e, ao mesmo tempo, a gente vê que como às vezes o pai cede, para não ter bagunça, ele cede o tablet ou cede o celular, e você vê grandes disputas de poder em todas as famílias do Brasil em torno desse objeto novo, né? Então, é novo e eu não sei o que achar conclusivamente. Eu acho fascinante e acho que teria que ser muito pesquisado. E não gosto da proibição de uso. Acho que as escolas erram ao proibir o uso do celular na sala de aula ou em atividades escolares, porque ele é um super lápis, ele é uma ferramenta espetacular, né? Então, você tem hoje aplicativos com esse TikTok aí, se você vê, só um piá lá, que é inteligente, que trabalha com a gente, mandou isso, eu instalei, eu vi lá uns 30 vídeos, não vou ver mais, mas todos bem feitos, todos bem editados. Então, quando a gente fala mal da escola, né, há uma geração com competências que eu não tenho. Por exemplo, eu não sei filmar um vídeo e editar. Agora, qualquer criança de 10, 11, 12 anos do planeta está construindo essa competência que é importante. Por que a escola não reconhece essa competência? Como fazer essa competência auxiliar os processos de ensino que a gente deseja produzir, fomentar? Então, Luca, uma coisa interessante que eu vejo nisso, por exemplo, agora é bem provável que eles estejam jogando alguma coisa lá com o pai ou fazendo porque é a forma de que eu tô aqui e eles estão lá. Então, realmente, quando você diz assim, é uma forma da gente poder também ter um pouco de silêncio. Eu vejo algumas mães dizendo assim, agora, principalmente nessa quarentena, as crianças estão muito mais nos eletrônicos. Mas eu vejo uma coisa interessante, aliás, duas coisas que eu queria colocar. Uma é de experiência como mãe, também não estou dizendo que isso é o certo ou é o errado. Mas na minha experiência eu sinto muito assim, né? Às vezes a gente diz que a criança, na verdade, precisa de limite. E não é só com eletrônico. Eu vejo, por exemplo, eu tenho um dos meus meninos é louco por doce. E se eu deixasse na mão dele decidir, ele ia se entupir de doce o dia inteiro e não ia comer outras coisas. Então, assim como a gente põe limite na alimentação, a gente põe limite em outras coisas, agora esfriou, não querem pôr casaco, então eu tenho que, né, como mãe, às vezes dizer, ó, vai ter que pôr casaco e acabou. Assim também no eletrônico. E às vezes eu percebo assim que eles reclamam, choram, e a gente não consegue, principalmente eu como mãe, eu às vezes não consigo lidar com a frustração deles. Quando eu consigo lidar com a frustração deles e dizer, ó, meu filho, paciência, não é não, daqui a pouco passa um tempo, começa a dar o tédio, e quando você vê, eles estão brincando. Tudo bem que para mim é mais fácil, também são 3, né? Então, esse movimento do brincar. Agora, outra coisa que eu ia te falar é que um dia desses aí, o Guga ficou no quarto, assim, horas, sozinho, por vontade própria, porque ele resolveu fazer um stop motion. Então, ele pegou o Lego, pegou a base, e ele tirou 640 e poucas fotos. Assim, foi um negócio impressionante, porque ele é uma criança muito ativa, eu brinco que eles estão subindo pelas paredes agora, e não é figuradamente, literalmente, eles sobem pelas paredes do corredor. Você tem consciência que numa escola bem tradicional, com 9 anos, o Guga correria o risco de ser encaminhado para um psiconeuro, alguma coisa, e mandar ele tomar Ritalina para prestar atenção na aula, né? Com certeza, o Rafael primeiro, o Rafael mais. Agora, veja isso, Luca. Então, assim, ele estava lá, ficou o quê? Quase um dia inteiro lidando com tecnologia. Depois foi pedir ajuda para o pai para fazer edição de imagem e tal. Mas eu acho que isso é um baita aprendizado mesmo, né? E o stop motion foi interessante porque num dos projetos desenvolvidos na escola, que era de cinema, as crianças trabalharam com stop motion, nem era o grupo dele. Então, né, stop motion foi uma coisa que também eles viram lá, fizeram e tal. Então, é um universo novo que se abre, que eu acho que também é super, super importante e super interessante. E aí, já que você falou um pouquinho, antes de eu falar da escola, eu queria ler algumas coisas aqui, Luca, tem umas questões até que foram mandadas aqui para você, ó. A Sá Pires está colocando aqui, ó, Luca, podemos dizer, então, que mesmo quando a criança não está exposta diretamente aos estímulos, como no caso do exemplo da brincadeira de show, tá? Deixa eu só tirar essa, que ela continua aqui. A criança pode reproduzir contextos e aprendizagens apenas a partir de relatos e observações de determinada vivência? Quer dizer, ela precisa viver... Não, claro que não, né? Porque o conto de fadas, né? O que é a literatura infantil? Eu acho que, na verdade,
O Piaget que dizia, né, a percepção é uma ação, né? Perceber é agir também. Então, só que o mundo é muito impressionante, né? Então, eu acho que não é o que ela sofreu diretamente, é uma interação direta. Acho que tudo que chega e tem todas as coisas traumáticas nesse mundo que a gente está vivendo, né? Acho que a televisão ligada e mesmo com a televisão desligada, uma hora as notícias chegam e o ambiente chega. Eu acho que com certeza o que aparece no jogo da criança é o que mais impressionou-a. E às vezes vai aparecer de formas que a gente não consegue nem identificar da onde que vem. Porque a criança... Eu me lembro que fiz um prefácio de um livro chamado Killing Monsters, que ficou brincando de matar monstros. E tinha um relato lá do autor, que era um roteirista de HQ, pesquisador, psicólogo bom, que dizia que o filho dele tinha criado um personagem que misturava um Jaspion com o Barba Papa, uma coisa assim. Uhum. Né? A criança não é uma imitadora. Quando a criança ela pega o que mais impressionou e ela brinca, e ao brincar ela transforma e se cria. E esse Exato. brincar vai virar a imaginação do adulto. Portanto, alimentar esse brincar e perceber que quando a criança faz 6, 7 anos, ela não para de brincar, ela simplesmente consegue brincar sem se mexer, ou seja, brincar sem se mexer é a definição de imaginar. E eu vivo batendo nessa tecla, mas a educação deveria pensar que a competência humana mais importante é a imaginação. O que pode nos tirar desse buraco, né? Estamos morando aqui em Curitiba, a gente tem um prefeito que dizia que era inteligente e as pessoas estão... Ele está asfaltando a cidade. Isso é outra coisa, mas é falta de imaginação também. Então, Sim. assim, tem que entender que a imaginação é necessária, que você tem que produzir respostas diferentes. E, né, se uma criança se tranca no quarto com duas crianças, dois irmãos para brincar, e fica horas e horas construindo um desenho animado com pecinhas de Lego, é evidente que a educação dela é uma... Né, a robótica pode despertar o interesse dela, a programação já tem 1000 caminhos que se abrem para o destino, né, para a aprendizagem dela. Então, o que é legal das escolas que mostram coisas é isso. Eu me lembro de pegar um avião numa das últimas viagens que eu fiz, que foi lá para Paulo Afonso, e no trecho de Curitiba a Brasília, a menina que veio do meu lado, ela morava no Tatuquara, e ela todo dia pegava um ônibus 2 horas para vir estudar enfermagem aqui perto de casa e mais 2 horas para voltar. Mas ela estava indo morar em Aracaju porque ela fazia parte da seleção brasileira de ginástica rítmica. Aquelas coisas que jogam os bastões, os lençóis. Ela não gostava de ginástica olímpica, ficava braba quando eu dizia isso. Mas eu falei, mas da onde que você tem isso? Eu falei, uma vez na escolinha pública onde eu estudava lá no Tatuquara, uma professora de balé apareceu lá, convidada pela professora de educação física, e deu uma aula de balé e falou de ginástica rítmica. Então, essa criança, essa pessoa, pumba, despertou uma paixão que, 15 anos depois, ela estava mudando o destino dela, como uma atleta de ponta, foi Pan-Americano, Olimpíada, equipe olímpica do Brasil, por causa... Então, assim, a gente tem a tecnologia, né, Ana, hoje, para ver o que as crianças gostam, né, essa coisa de você registrar a assinatura da criança, registrar as brincadeiras dos teus filhos, isso vai gerar um portfólio de atividades dela, que você vai ter no trabalho só de purificar, e aos poucos eles vão assumir isso, criar os relatos das suas próprias atividades, dos seus próprios projetos. E a gente tem tecnologia e mecanismos para ver o que cada criança gosta, para colocá-la em contato real, virtual, com outra criança que gosta da mesma coisa, e a gente continua dando aula. Quer dizer, a imensa maioria das escolas, em cima de livros didáticos, sejam eles impressos ou digitais. Quer dizer, não faz... é uma educação que já não fazia sentido. Né, Montanha, 1580, já tinha críticas contundentes a essa educação. Então, sempre tem esse surrealismo. Por que a escola, que tem pessoas que gostam de crianças e que sabem interagir com crianças, não abre mão desse projeto insano de dar conta dos conteúdos? Que é a minha piada, né, que eu digo quando... Já viu essa piada? Sabe o que escreve na lápida do professor de ensino médio quando ele morre? Não. Ela diz assim, não deu conta do conteúdo. Isso mesmo. E eles estão sofrendo, você faz piada, antigamente eles ficavam brabos, assim, mas hoje eles entendem, e eles são capazes de dialogar com a juventude. Então, educação Paulo Freire, né, é diálogo. Eu não sou um cara que sou um grande professor em sala de aula, ao contrário de você, porque eu não tenho essa capacidade de dialogar com criança, mas quem está numa educação infantil, numa escola de qualquer nível, é uma pessoa que, se está lá mais de um mês, é porque tem uma vocação para estar junto com jovens e crianças. Então, são as pessoas adequadas para dialogar. E a gente continua perpetuando uma estrutura que impede o diálogo. Não faz sentido quando a gente sabe que até para ensinar matemática, o diálogo é o melhor caminho, né? Então,
uma hora, eu acho que assim, muitas escolas da elite já entenderam isso, né? E muitas escolas alternativas, as redes alternativas já entenderam isso faz tempo. Uma hora, talvez a gente tenha que passar por um processo de mudança de paradigma de verdade e soltar as escolas para cada uma ser o que ela deve ser e ter com a tecnologia o registro, comprovar as aprendizagens, os registros de uma outra maneira, né? Eu acho que o projeto de uma outra escola é um projeto que se inspira numa boa família com muitas crianças ou numa boa educação infantil, onde você tem interação, ludicidade e o ambiente rico, né? Essa coisa da rotina na pandemia. Quer dizer, se eu fosse orientar matemática, ia fazer o que a gente fazia nas salas da educação infantil das creches na década de 80 e 90. Você tem que ter uma rotina de chamada, que de preferência tentava, né, unir as crianças da uma turma virtualmente, ver o nome de quem não foi, e um calendário, né, aquele calendário de trilhas na folha de cartolina, que anota as coisas, e onde você faz quantos dias para aniversário não sei quem, o que aconteceu ontem, quantos dias teve o furacão, para ir organizando, porque eu sou bem, as pessoas já fui acusado de espontaneísmo, que eu acho absurdo, porque a espontaneidade é uma conquista. Você tem que ter um ambiente muito bem organizado para o ser humano conseguir ser espontâneo. É frágil, é que nem a liberdade, a democracia, são conquistas que levam seculares, né, que podem se perder rapidamente, mas você precisa as crianças querem rotinas, querem limites e querem organização, né, só que não imposta de cima por quem determina regras. Sim. Como o nosso ministro quer que bata nas crianças agora, né, o que queria antigamente, né, antes de apagar o post ou o vídeo, mas agora, não adianta mais querer impor as regras, tem que saber que as pessoas têm que criar as regras dela com as suas qualidades e os seus defeitos, e não almejar sempre seguir, né, copiar um ideal que não existe. Luca, eu acho que e a gente... diga. Não, posso aproveitar essa tua deixa, já que você está falando de escola, só para falar aqui, ó, para você, antes de eu mostrar essas fotos, tá? A Sandra Bosa está aqui, a Isabel Caroline está aqui, a gente está cheio de gente aí que a gente conhece, colegas queridos nossos, aí a Sandra e a Isa já estiveram aqui no Numeraliza, fizemos um... Mas eu queria aproveitar, a Nara também está mandando aqui uma mensagem, ela está com a equipe dela, da escola, mas eu queria mostrar umas fotos da escola, dos meninos, porque o Lucas sabe que a escola dos sonhos tem um papel... Aliás, quem me conhece já sabe, eu sempre falo dessa escola, acredito que uma boa parte das pessoas que estão aqui também já conheceram a escola através de mim, porque ela tem uma coisa, assim, de realmente valorizar o brincar, né? Quer dizer, de levar o brincar muito a sério. E cada vez mais, né, a escola vem construindo uma ideia de que você organizar um espaço para as crianças brincarem, quer dizer, as brincadeiras delas vão ficar... quer dizer, ela vai ter um ambiente muito mais rico para fazer aprendizagens mesmo. Né? Porque se a criança aprende brincando, dependendo de como eu organizo esse espaço, ela pode fazer aprendizagens de diferentes naturezas em função... diferente natureza, né, em função do tipo de brincadeira que ela faz, tá? Então, eu vou compartilhar com você aqui, Luca, umas fotos com você e com as pessoas que estão nos assistindo aqui, para a gente pensar um pouquinho nisso aqui, ó. Alguns espaços organizados. A escola lá na educação infantil, ela trabalha com territórios de aprendizagem. O que são esses territórios? As crianças chegam na escola, elas têm a roda, têm essa rotina de acolhimento, de receber, e depois elas saem e vão brincar. E há diferentes espaços, eu vou mostrar cada um. Só que os espaços existem concomitantemente, as crianças não são separadas por idade e elas escolhem onde elas vão brincar. E os orientadores, né, as tutoras e os orientadores, que são os professores, eles estão nos espaços para brincar junto com as crianças e para observar, né, o tipo de brincadeira que a criança está fazendo e fazer mediações, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos um território que é o de material, loja de material de construção, né? E aí o bacana é isso, só, porque a coisa evoluiu, no começo era mais simples, mas agora existe todo um projeto, você vê, tem até a betoneira ali, então as crianças fazem mesmo o seu cimentinho, colocam os capacetes, pegam lá, ó, estão construindo a parede com o cimento que eles construíram na betoneira, né? Essa coisa aqui, ó, das crianças brincarem com o dinheiro, tá lá o computador, estão recebendo dinheirinho, né? As pessoas não têm ideia de quanto uma criança pode aprender sobre número brincando com dinheiro, né? Isso é uma coisa impressionante porque a criança é curiosa, então ela vai querer saber por que esse símbolo é diferente daquele, e na brincadeira ela começa a atribuir sentido, né? Uma nota vale mais que a outra, enfim. Então, eu acho que...
Assim como a Emília Ferreira, é engraçado saber que a Emília Ferreira, que fez né, que é a grande pesquisadora de como se aprende a ler e escrever, a primeira pesquisa dela, que é anterior a essas, ela fez numa favelas de Buenos Aires com as crianças e moedas, né, antecipando exatamente a mesma pesquisa que anos depois o pessoal de Pernambuco faria lá na Vida 10, na Escola Zero, que é um livro decisivo, eu acho, nas nossas trajetórias, né. Sabe o que eu estou achando engraçado, Ana? Além de achando maravilhosa essa escola, com o hospital veterinário, parece que está tudo tão diferente no mundo, porque assim, nós estamos conversando eu e você, e de repente eu estou querendo falar mais de educação específica, e você está defendendo uma educação puramente lúdica, né? O que é o mundo de ponta cabeça, né? Porque normalmente eu sou aquele cara... Não, então, Luca, mas é porque assim, eu sempre fui aquela que defendeu o conteúdo, mas depois que eu tive meus filhos, eu pude entender melhor, eu sempre defendi essa proposta lúdica, mas depois que eu tive os meninos, o que eu entendi? Por exemplo, quando eu entrei lá na escola, eu não sei se a Day está assistindo a gente, a Day é coordenadora, eu lembro que quando eu perguntei, eu falei, como é que é o ensino de matemática? Ah, não, eu perguntei porque eles foram matriculados no Jardim 4 na época, eles tinham 4 anos, né? E aí eu perguntei, como é que eu trabalho com matemática aqui na escola? Ela falou, olha, na educação infantil a gente não tem uma proposta específica de ensino da matemática. A gente trabalha com brincar, então ela falou, o calendário, exatamente isso como você falou, nas rotinas, e o que aparecer do interesse das crianças a gente explora. Agora, se você quiser saber depois, né, lá no Fundamental 1, aí você vai conversar com a nossa coordenadora e tal. E eu lembro que no início eu fiquei um pouco preocupada, porque eu pensava, gente, mas eles não vão ter nada de matemática, lógico, eu como pesquisadora e tal. E aí depois passou um tempo, eu falei, graças a Deus que eles não têm nada de matemática. Porque isso eles vão ter o resto da vida para estudar. E em casa eles tinham muito estímulo, nada em termos, né? Nada daquele formal. Porque, assim, o que esses meninos desenvolveram, eles têm uma criatividade, Luca, eles têm uma coisa, assim, que eu atribuo muito à escola, sabe? Porque, olha só, uma criança ir para a escola, em vez de ficar sentada preenchendo folha de papel, eles vão brincar na loja de material de construção, ou eles vão para o hospital veterinário, né? Eles atendem os bichinhos de verdade, eles vestem os aventais, eles aplicam injeção nos bichinhos, ali a gente vê o soro, né? Eles colocando o soro. Sim, engraçado, né? Porque... só deixa eu botar bem, há alguns anos a gente fez um labirinto aqui na creche Yokohara, que é uma creche no Uberaba, aqui em Curitiba, porque é uma longa história, acabou pintando, e era uma área enorme que tinha, e a parte de baixo, a diretora na época era a Rita Zen, isso já foi, infelizmente, por lei, troca a direção, então todo o trabalho de conquista relacional se perde, por definição, periodicamente, mas a parte de baixo, que era uma área enorme, tinha os espaços que era a loja de construção, pet shop, salão de beleza, quer dizer, e é tão vigotskiano isso, né, nessa coisa, as crianças querem, pet shop também é uma coisa que atrai muito as crianças, você percebe, né, e daí elas vão e fazem as coisas, estetoscópio, injeção, operam, eu acho sensacional, eu acho interessante nessa escola, que já é quase, vai mais para o frenê, daí, é você encontrar o cimento de verdade, né, para fazer algumas horas, a atividade vira uma atividade concreta, que a criança lida com a matéria real, né? Então, eu acho que isso ainda é mais interessante ainda, porque aprender é submeter-se à matéria, né? Sim. Senão você fica só na onipotência do brincar puro, que é o do Piaget, que é aquela visão que eu não concordo, que é brincar para o Piaget é assimilação pura, não tem acomodação. Já para o Vygotsky é a raiz, é a fonte de desenvolvimento, acho que ele tem muito mais razão, mas né, a criança aprende quando ela é perturbada pelo mundo, pelas interações e pelos objetos. Então, quando você vai fazer cimento de verdade, ou pão de verdade, ou você se envolve né, dá uma brincadeira que tem troco e tem que acertar o troco, as exigências da situação fazem com que você se comporte de uma maneira que você acaba construindo conhecimento. É engraçado, agora é muito legal uma escola assim. O que vai acontecer? Vão ter obstáculos que você tem que superar para continuar brincando, né? Uma outra coisa bem interessante da escola é que ela tem uma coisa muito forte com a arte, né? Então, muitos dos territórios de aprendizagem são pensados em cima, de repente, de um artista, de uma proposta, tal. Aqui a gente tem, um dos espaços era eu e os outros, né? Então, todo esse espaço, e as crianças brincam livremente aí, elas vão explorar conforme elas têm vontade. E aí, claro, eu escolhi alguns, quem tiver interesse, depois quiser entrar no Facebook, na página da escola, quiser dar uma olhada, acho que vale a pena, é bem interessante. Mas para vocês, para ter essa ideia, assim, de que a gente pode enriquecer muito o espaço do brincar da criança,
porque tem o dos carrinhos, que é acho que é o território dos carrinhos, ele é permanente, porque as crianças sempre querem brincar de carrinho. Aí conseguiram levar um carro de verdade lá, pegaram um carro antigo, ficava com o motor aberto, as crianças mexiam no motor. Então, assim, são umas coisas que eu lembro quando os meus meninos eram pequenos e tinha uma menina que ficava com eles meio período e era estudante de pedagogia. Acho que foi até a Lu deve estar assistindo a gente, ela foi maravilhosa no trabalho com os meninos, mas antes da Lu era a Grazi, e um dia a Grazi chegou, eles tinham o quê? 2 anos e pouquinho, a Grazi chegou com uma caixa de geladeira em casa. Aquilo foi assim, eu achei o máximo, a Grazi chegando para ficar com eles com uma caixa de geladeira. E você não imagina o que aquela caixa de geladeira, né, fez com aqueles meninos durante uma semana, eles brincaram com aquela caixa, ela virou tudo. Então, assim, eu acho que esse estímulo, esse trazer e oferecer para as crianças contextos ricos, né, onde elas vão brincar, isso vai poder... Eu lembro que, assim, tinha lá, por exemplo, também um território que era feirinha. Pensa a criança comprando coisa e dando dinheiro e troco, eles aprendem muita coisa. Agora, eu acho que é bem importante pensar no papel do adulto que está ali. Esse adulto que observa e esse adulto que faz perguntas. Esse adulto que provoca, esse adulto que vê qual é o interesse dessa criança, né? Qual é o obstáculo que ela encontrou, não para resolver para ela, mas para, né, fazer, de repente, perceber que existe uma solução. Faz pergunta, o que você quer fazer, como que você faria isso, qual a tua ideia? Então, realmente esse espaço... No fundo, né, Ana, talvez, quando a gente pensa em qualificação, essa coisa de dizer para o adulto, escuta, você está proibido de dizer está certo, está errado, e você é obrigado a perguntar, tem certeza? O que você faria? Do que a gente precisa? Vamos perguntar para alguém, como é que a gente descobre? Quer dizer, por isso que é engraçado, né, esse mundo artificial que a escola criou com pessoas tão bacanas, né? Porque você vai aqui, tem uma escola pública do lado de casa, eu vejo. Né, eu vi as crianças chegando, você vê, as crianças vão felizes, elas gostam das suas professoras, mas por que as professoras são obrigadas a se comportar dessa maneira, sendo que a maneira... E não acho que seja um projeto de uma elite dirigente que quer mandar o povo. É burrice mesmo, é a inércia de não conseguir mudar, porque sempre se fez assim. E a escola, a gente sabe, né? Ela tem medo da bagunça. Que se você liberar, vire bagunça, uma criança quebra a perna e o pai processa. Eu acho que... né? Porque acho que é o controle, né? Controle. Mas, quer dizer, qual a dúvida que as crianças da escola dos sonhos são crianças que estão desenvolvendo o seu potencial, são crianças que têm sorte em relação às crianças que estão tendo aula, levando bronca, então na escola, daqui a pouco vai ter educação infantil militarizada do jeito que nós vamos com essa turma, né? Mas o fato é que no chão da escola a gente tem liberdade. Ô, Luca... E cada escola tem direção... Pode falar. Não, desculpa, é que eu lembrei, agora que você falou de que eles vão ter sorte, que eles têm sorte, eu lembro, assim como você foi várias vezes falar com as minhas alunas, uma vez a gente recebeu, eu não vou nem lembrar o nome da pessoa, infelizmente, porque foi um aluno que levou, ele estava estudando pedagogia holística, né, no curso de pedagogia, e um aluno meu convidou uma pessoa que foi falar sobre pedagogia holística, e eu lembro que ela falou uma coisa que me marcou muito na época, que foi o seguinte, ela estava falando sobre alfabetização na educação infantil e sobre o brincar, né? Então, ela disse assim, primeiro que não existe essa oposição é falsa, porque a criança que brinca pode estar se alfabetizando, porque a criança que brinca se interessa por aquilo que é objeto cultural, no meio da brincadeira vai aparecer coisa que está escrita, então... Mas, enfim, mas ela falou que, assim, quando a gente pensa como conteúdo, como prioridade, eu tenho que alfabetizar até 5 anos, sei lá, tem gente que hoje está enlouquecido que tem que alfabetizar até os 4 anos. Ela diz assim, quer você comece a alfabetizar aos 4 anos nessa proposta mais sistematizada, enfim, respeitando menos o interesse da criança, ou você deixa ela brincar muito, como é o caso das crianças na escola dos sonhos, e começa a alfabetizar mais tarde, quando chegar lá no 5º ano, os dois vão estar alfabetizados. Os dois vão saber escrever. Ela falou, só que tem uma diferença. A criança que foi alfabetizada desde os 4 anos, ela sabe escrever, mas ela não tem sobre o que escrever. E a outra criança que passou por todo esse processo, ela não apenas sabe escrever, mas ela tem sobre o que escrever, né? E eu vejo muito isso, não só aqui com os meninos, mas lá, essas crianças têm imaginação, essas crianças têm ideias, elas formulam ideias. Eu recebi, olha isso, Luca, isso é sensacional. Ontem, a Lu, uma professora, eu saí com ela para conversar, e aí a gente falando sobre essa questão do...
esse brincar, olha só o que é isso. A menina, eles estavam trabalhando com poesia, tinham que compor alguma coisa, e ela tinha que criar alguma coisa em relação à poesia que ela escolhesse. Então, ela fez uma pedra, pegou uma pedra e pintou a pedra escrevendo Covid-19. E a leitura, o vídeo que ela mandou, dizia assim, havia uma pedra no caminho. Olha a profundidade, criança de 4º ano que pega e faz um negócio desse. Quer dizer, é porque há algo mais dentro dela do que aqueles aspectos sintáticos da língua, né, que vão... Uma criança fez isso? Uma aluna de 4º ano fez isso? Fez isso. Porque eles podiam escolher qual poesia quisessem, tipo, fazer um trabalho de como... Eles fazem coisas, Luca, que são maravilhosas. Né? Eu vejo pelos meninos aqui. Tá? Outro dia o Rafa chegou para mim, e até acho que é o tema do meu próximo texto do Numeraliza, vai ser isso. Eles estão muito envolvidos com a coisa do foguete do Elon Musk, né? Porque aí o Marcos fica com o aplicativo, eles vêm passar à noite a estação espacial aqui em cima, eles ficam acompanhando que horas vai passar, a tecnologia, entraram e visitaram a estação por dentro e tal, então eles estão acompanhando. O André já pegou as caixas de Nespresso e fez a estação, uma estação bacana, colou todas elas, então eles estão super empolgados com isso. Aí o Rafael chega para mim, o Rafael tem 9 anos, né, os 3 têm 9 anos, ele chega para mim e diz assim, mãe, eu inventei a velocidade da antiluz. Eu falei, o que é a velocidade da antiluz? Ele falou, é uma velocidade que é assim, é o tempo que leva 1 milésimo de segundo para dar 52 voltas em torno da Via Láctea. Eu falei, nossa senhora, Rafael, mas isso é muita coisa. Aí ele falou, não, mas porque... Aí eu peguei e falei, por acaso você sabe o que é 1 milésimo de segundo? E eles não tiveram nada sobre fração, iam começar a estudar fração formalmente esse ano com a pandemia, né? A gente tem trabalhado outras coisas, mas aí ele pegou e falou, 1 milésimo de segundo é uma parte do segundo que é dividido em 1000. Eu falei, como é que você sabe isso? Falei, milésimo é uma... Aí eu perguntei assim, mas tá, então cada parte dessa vai ser maior que 1 segundo ou menor? Porque eu queria ver se era alguma coisa que ele escutou em algum lugar e estava reproduzindo. Aí só faltou ele, né? Ele falou, mãe, claro que é menor, né? Se foi dividido em 1000, tem que ser bem menor. E aí eu perguntei para ele, você tem ideia como é que escreve isso, 1 milésimo? Ele falou, eu acho que é 1, faz um traço e tem 1000 embaixo. Aí eu falei, mas nossa, está pronto esse menino. Aí eu falei, de onde você tirou isso? Porque uma vez você falou para mim que metade era o 1 e tinha um traço, embaixo eram 2. Porque eu pegava 1 e eu dividia em 2 partes, então agora estou dividindo em 1000. Aí eu lembrei muito da Terezinha Nunes. Quer dizer, essa é uma ideia piagetiana, mas a Terezinha Nunes, naquele livro Crianças Fazendo Matemática, ela fala, se você pensar em qualquer conteúdo que você for ensinar para uma criança de matemática nos anos iniciais, não há algum conteúdo que as crianças já não saibam alguma coisa sobre ele. Né? E nesse caso aí até é um saber bem elaborado, mas que tem muito a ver com essa brincar, porque ele inventou uma velocidade, né? Que até não faz sentido você pensar, mas olha só, e desse brincar, porque tem alguém que ouve, que provoca e que quer saber, ele vai desenvolvendo, né? Então isso é maravilhoso, acho que é fantástico, né? Agora, será que é possível trazer isso para uma sala de aula com 15, 20, 25 crianças e 1 ou 2 adultos? Dá para fazer isso? Dá, né, Ana? Dá. E sabe, outro dia, Luca, eu fiz uma live com a Lilia Mar, não sei se você conhece a Lilia Mar, nossa, que era a coordenadora lá do curso de psicopedagogia da Positivo, ela, da pós-graduação, né? Ela perguntou para mim, uma live que deu tudo errado para começar, eu não conseguia entrar no Facebook, aquelas coisas que estava assistindo, entrei uns 15 minutos atrasada. Ela olhou para mim, primeira coisa, ela apertou assim, Ana, o que é fazer, porque o tema era fazer matemática em casa na escola. O que é fazer matemática na escola? E assim, fui pega assim, meio assim, eu falei para ela, sabe o que eu acho que fazer matemática? É conversar sobre ideias. E ela falou, eu falei, sabe por quê, Lilia Mar? Porque as pessoas estão tão preocupadas em ensinar procedimentos na escola, bem que você falou no início, faça isso, faça aquilo, resolva desse jeito, e as pessoas não conversam sobre. Então, a gente trabalha uma matemática muito procedimental, pautada na reprodução, e discute pouco sobre essas ideias. Então, claro que é possível você jogar, por exemplo, se o Rafael falou isso, por que não jogar para a turma inteira o que o Rafael falou e perguntar o que vocês acham? E vamos conversar sobre isso. Até porque... Sim, é fantástico.
Não, é fantástico, até porque deve ficar meio na zona proximal dos outros dois, né? Aí está todo mundo ensinando para todo mundo agora, é incrível, né? É um exemplo piagetiano incrível de uma criança que está olhando, interpretando e deduzindo, né? Pensando. A Isabel, né, Parolin, que sempre defende a escola para aprender a pensar, né? Isso. É uma escola que dá, mas não é ela, não. A Anísio Teixeira já criticava isso em 1930 e poucos, quer dizer. É engraçado a gente dizer por que a escola não muda, ou talvez ela esteja mudando e a gente não esteja percebendo, mas né, é engraçado porque do dia para a noite dava para começar a fazer as coisas direito, vendo os exemplos e confiar na inteligência das crianças, né? Talvez tenha que confiar na inteligência das professoras também e das coordenadoras, né? Eu acho que a escola tinha que ser mais baseada que fazer as pessoas entenderem, assim, é o que eu tenho lutado bastante aí com esse meu trabalho, é por isso que eu estou investindo aí na divulgação desse canal, porque é essa ideia que eu quero passar, é que as crianças não aprendem porque a gente está explicando para elas, né? Elas aprendem quando elas estão pensando, quando elas estão colocadas em situações para pensar. Então, essa ideia procedimental, e desde muito pequenas as crianças pensam quando elas estão nesse ambiente, né? Porque, assim, as ideias, quando eu, em vez de ensinar alguma coisa, eu vou lá, outro dia eu estava falando de uma atividade muito simples, pega e coloca lá para as crianças do 4º ano, sei lá, coloca a seguinte questão para elas: 15 vezes algum número vai dar 180, por exemplo. Tá? Vocês têm que descobrir que número que é esse. Vocês podem usar a calculadora. Tá? E aí a gente faz isso na sala e é muito legal, porque se você pega um adulto que não entendeu o que a criança tem que pensar, ele vai dizer, peraí que eu te ensino. Você pega o 180, divide por 15, e aí ele pensa o quê? Aí a criança vai lá e repete. Se ela acertar, ele diz que ele aprendeu. O que esse adulto tem que entender? Que aprender não é repetir, aprender é criar, nesse sentido é uma reinvenção, né? Como diria o Piaget, você vai pensar. E aí, o que a criança vai fazer? Ela vai... às vezes a criança não sabe nem por onde começar, eu digo, bota um número qualquer e vê o que acontece. Essa é a vantagem de ter calculadora, a calculadora vai te dar o resultado. Ele pôs lá 5, 5 vezes 15 vai dar, não, esse número ficou muito pequeno. Aí, você acha que teria que ser mais ou teria que ser menos? Aí ele tenta com mais. Vamos supor que ele tentou, tem criança que já vai antecipar, se fosse 10 vezes, já seria 150, então é mais que 10. Mas é muito mais que 10, então, isso aqui é uma proposta que eu posso fazer e que eu acho que há uma discussão, porque um vai pensar de um jeito, o outro vai pensar do outro, e aí a gente pode discutir e conversar, em vez de eu ensinar o procedimento, que é o que a escola normalmente faz, e dar 10 contas iguais para a criança repetir, né? Então é isso que eles têm que entender, a criança aprende no momento que ela está formulando, elaborando e pensando, né? A gente pensa, muitas vezes o professor pensa pela criança na escola, né? Então Eu me lembro de fazer uma das últimas viagens pela tecnologia educacional, não era Casa Labirinto, foi para Rio das Ostras, e viajei com a Inês, que é uma qualificadora com quem eu trabalho, que há anos faz isso, e ela era para justamente qualificação do Pense Matemática, que é um produto que tem grande participação do André Santana, um produto bem sensacional de propor situações problema para o currículo escolar. E aí eu fiz a minha palestrinha, fui embora, e ela passou a tarde lá qualificando, e ela falando depois, a coisa mais difícil que tem é convencer os adultos, as professoras, a não intervir, a não dar a resposta. Então, é um aprender a não fazer, né, para não ir lá e dizer está certo, está errado, porque não tem ninguém, né, talvez seja uma coisa social, né, você ter vergonha da criança dar a resposta errada, mas é algo bem simples e bem fundamental no começo, né, do processo do que é ensinar matemática ou qualquer coisa, né, mas na matemática é tão evidente quando você, desde o começo, que a gente conhece, você dá exemplos dos jogos ou dessas situações. Daí tem essa mulher, a Jo Boulder, que faz isso muito também, né? Dá um problema e fica comparando quem é que resolveu de diferentes formas. Feito, você faz o teu artigo do pavão, com uma continha lá 25, mas super simples, mas quer dizer, tudo pode virar motivo para discussão, e os números são fascinantes, porque eles são uma linguagem, né? A nossa sintaxe. Eu queria contar uma historinha pessoal, assim, bem rápida. Quando eu fui final dos anos 80 para Paris, eu acabei indo para estudar geografia, acabei indo ver umas aulas de pedagogia, me inscrevi na licenciatura e acabei tendo aulas com o Vergniaud, porque eu fui ter uma aula com esse cara e fiz a matéria dele de 4º ano. E eu me lembro que eu estava um dia assistindo, ele começou a discutir álgebra. E tinha lá, ele falou x mais 1 igual a 0. X mais 1 igual a 0, x é igual a menos 1.
E ele Sim. perguntou por quê. E eu, brasileiro, um idiota. Ah, simples, né? Troca de lado e muda o sinal. E aí todo mundo riu, assim, na sala, porque as pessoas acho que eram menos burras do que eu em matemática. Daí ele falou, não, uma igualdade significa que equação significa igualdade. A igualdade é o centro da equação. O que você faz de um lado da equação, você tem que fazer do outro e ter o objetivo sempre é deixar o x sozinho. Daí ele falou, então, se x menos 1 igual a zero, o que eu preciso fazer para me livrar do x? Eu falei, você precisa fazer x menos 1 mais 1, lógico. Então ele falou, se você faz mais 1 do lado de cada igualdade, você tem que fazer mais 1 do lado de lá da igualdade. E foi um momento de iluminação para mim, assim, foi uma epifania que chama, né? Eu entendi o princípio do símbolo de igual numa equação. E pouco tempo depois eu conheci uma senhorinha chamada Luciane Veil Calei, ela já deve ter falecido, já deve estar dando psicopedagogia de novo, porque ela era bem velhinha. E ela me contou que ela trabalhava com jovens do ensino médio de origem marroquina, argelina, os maghrébins, que são os excluídos da sociedade francesa, num centro Claude Bernard, um instituto de pedagogia curativa, que ela trabalhava ensinando esse script de resolver álgebra para deixar a igualdade igual às equações. E que as crianças mais rebeldes quando elas entendiam, elas voltavam lá e pediam para resolver mais equações, porque elas tinham prazer em ver a igualdade em matemática. E ela, bem messiânica, dizia que se as crianças descobrem que a matemática, a igualdade pode existir numa equação matemática, talvez ela possa existir no mundo. O que gera um pouco de pira dela, mas mostra também a beleza do trabalho de quem quer ensinar e de quem quer, né, transmitir a beleza, a profundidade e os fundamentos de uma coisa tão legal. Mas eu me lembro que a minha descoberta do valor... Eu tive uma boa professora de matemática, maravilhosa, Vera Miralha, que respeitava o raciocínio, ouvia outras explicações, mas eu aprendi a álgebra desse jeito, troca de lado e muda o sinal, que na hora que tem, né, 2x igual a 1, já começa a dar algumas dificuldades, né? Sim. Então, assim, é interessante, não é um objetivo. Eu vejo que para você não é mais o objetivo principal ensinar a matemática curricular com sentido, mas nesse ambiente né, que a Escola dos Sonhos oferece, que você defende, que você está criando na tua casa, a matemática é aprendida até mesmo a tua revelia, né? De repente, as crianças teria alguém dizer, como assim? Ela só pode estar vendo o número até 10. O que está vendo? Eu tenho uma história famosa, a alfabetização, de uma coordenadora de escola que disse que não trabalhava, não usaria um produto nosso, porque tinha um cadastro e ia trabalhar palavras com Z, e ele só trabalhava um Z desde setembro, no começo de setembro e diante. Sim. Que é essa pira, que a gente controla o que a criança aprende. Num ambiente rico, a gente não controla. As aprendizagens explodem, o que você pode fazer é acompanhar, registrar e, né, fazer um registro para se alguém precisar da avaliação, e você vai ter uma criança competente no mundo, mais competente que coitado de nós, que passamos a vida sentado tendo aula, né? E que temos que se bater com as dificuldades de ouvir o outro, de ouvir as ideias, de trabalhar em equipe, porque a escola não nos trabalhou essas competências, que são as competências do século XXI. Mas então o melhor jeito de fazer essas coisas realmente é brincando, né? Sim, então essa oposição de brincar... Eu anotei umas coisas que você falou, Luca, porque eu acho bem importante a gente pensar. Primeiro, eu queria falar do Pense Matemática, aí, que eu conheço esse projeto já com a André, foi ali na Espinilo até que fez a consultoria e tal, né, lá de Pernambuco. Agora, e eu tive num evento que o pessoal estava falando do Pense Matemática e tal. O que me dá pena é porque, assim, o Pense Matemática podia substituir a apostila, o conteúdo só com aquilo, que aí eles não iriam de uma forma linear, mas eu acho que a grande dificuldade para nós, professores, eu me incluo, já aprendi muito, mas ainda tenho muito a aprender, é a gente conseguir largar o controle, porque quando você ensina na linearidade, primeiro isso, depois aquilo, você controla. Você perder esse controle, aliás, o livro da Bell Hooks lá, o Ensinar para Transgredir, é maravilhoso nisso, porque ela fala o tempo todo isso lá no ensino superior. Quer dizer, o professor não consegue perder o controle, é a coisa mais difícil para um professor, é perder o controle. Aliás, para mim, como mãe também, é um dos grandes aprendizados que eu tive que fazer, que eu não posso controlar tudo, né? Então, assim, é muito difícil isso. Então, a gente é esse comer, não, eu adoro fazer o Pense Matemática, eu vi algumas pessoas fazendo, só que não dá tempo, quando a gente está começando uma discussão, acaba. Eu digo, mas por que não continua? Não, porque o Pense Matemática é uma vez por semana, a gente tem que ir para as aulas. Eu digo, mas por que você não substitui as aulas? Ah, mas daí onde é que fica o conteúdo? Eu digo, mas o conteúdo está aí, é só que o conteúdo não está sendo trabalhado daquela forma. Aí a outra coisa... Não, pode falar, daí eu volto aqui as duas últimas anotações. Não, tem a história da Isabel. A Isabel sempre contava lance, ela tem a história de muitos anos atrás de uma
de uma professora falando para ela que ela queria trabalhar o paradidático, e aí pegou uma menina numa sala, que era 7º ano, tipo 8º ano, 9º ano, uma criança lendo escondida embaixo da carteira o Apanhador de Pipas, ou uma obra dessas, assim, você sabe, densa. E a Isabel ficou toda animada. Falou, o que você fez? Falei, tomei o livro da menina, que é absurdo, falta de educação. Quer dizer, eu me lembro também do meu trauma no Projeto Araucária, que acabou redundando no Pequeno Reino e na Caça Labirinto, e toda essa experiência de tentar formatar uma pedagogia lúdica até para a qualificação de adultos, foi que a gente estava trabalhando num tema que era a casa, e uma educadora de uma creche de Curitiba falou que contou para mim que ela estava trabalhando a unidade da casa e uma criança entrou atrasada com um ninho de passarinho. E eu falei, pronto, veio uma história linda. Eu falei, o que você fez? Botei ela para fora com ninho de passarinho e tudo. Quer dizer, porque as pessoas se limitam a tenho que seguir aquele método, né? Então tem essa coisa da autoridade excessiva e, na verdade, educar. Eu tenho seguido a Carla Ferro, e acho que todo dia conversou com ela, você segue ela no Facebook, né? É uma pessoa que pesquisa. A Fábio que me passou, a Marília também segue. A Carla faz reflexões muito profundas que, no fundo, não servem para nada, só te fazem pensar, e ela tem muito essa coisa, né, do né, a educação não é poder, na verdade é você justamente ter um tipo de relação que você abre a mão de ter poder sobre alguém. O que é mais fácil de falar do que de fazer, sempre é mais fácil de falar do que fazer as coisas, né? Fazer é quem tem dom. Minha irmã foi professora 1 ano, sem nunca ter lido Frenet, ela recriou o conselho de classe, porque ela tinha uma vocação. Então, educação é vocação, as pessoas que estão na educação têm a vocação, e eu acho que vai ter que, assim, cada escola, cada coordenação pedagógica, e cada professor, vai ter que tomar o seu espaço de manobra e começar a impor essa educação que respeita a criança, respeita o lúdico e a centelha de curiosidade que existe em cada ser humano e que a escola acaba matando. Infelizmente, é engraçado, né, que a gente vive da escola e vive falando mal da escola. E eu lembro também da Sandra Bosa, quando dava aula na pior escola, num CAIC, que ela pegou, né, ela comprou latas de spray e fez os alunos dela, para trabalhar a linguagem escrita, grafitarem muros ou fazerem uma redação. No dia que um aluno foi morto pelo tráfico, um colega, aquelas crianças não paravam de chorar, ela mandou todo mundo parar e impôs uma ordem, vamos fazer uma redação. E eu me lembro de ler alguns desses textos, que eram textos de uma... né, que você falou, essa criança que escreveu Covid-19 numa pedra, era um texto, porque quando você tem o que dizer, ou quando você quer fazer uma coisa, daí a atividade ganha sentido, né? E nessa atividade com sentido, você acaba sendo exposto a situações, a símbolos e a formas de mediação que acabam criando competências e desenvolvendo esquemas, né, para falar Piaget. Então, não é que não haja oposição entre brincar e aprender, assim, introduzir uma oposição é uma maneira de prejudicar e limitar o potencial desse espaço educativo incrível que é a escola. Sim. De certa forma. Ô, Luca, olha quem está aí, Ana Karina, querida, tudo bom, Ana Karina? Karina, maravilhosa. É descobrir, né? E como esse descobrir gera emoção positiva, memórias felizes, que alegria ver tudo isso e tal. Acho que quando ela põe esse descobrir, eu até pus, porque é uma das coisas que eu anotei aqui, eu falei que tinha 2 coisas, né? Eu anotei o descobrir. O que é o prazer do você aprender matemática? Não é a resposta, né? Quando eu falei, o professor vai lá e diz, não, é fácil, ó, pega e divida esse por esse. É você saber-se capaz, é você descobrir essa resposta, né? E aí que eu falo sempre que as aulas de matemática são puro spoiler. Mas elas matam com toda a possibilidade, assim, a gente está dando spoiler o tempo todo. Aquilo que as crianças deveriam descobrir por elas, a gente vai lá e dá, né, de cara. Luca, posso pôr um último videozinho aqui para a gente fazer uma análise? Pode sim, só você vai pôr. Enquanto você carrega ele, é só fazer. A Ana Karina trabalha com, né, terapia, ela recupera pessoas. Eu penso na Karina, ela é uma das 2 psicopedagogas que usaram labirintos, a outra é a Lise Krieger. Mas a Ana é uma pessoa que você vê assim, de repente ela está com uma criança, a criança está usando espuma de barba para fazer trajetos. Ela é uma pessoa que. E ela é muito influenciada pela Gestalt do Fritz Perls. Então é um outro caminho para você. E aí é uma educação quase mística. Então é uma pessoa que entende perfeitamente o que é o lúdico, que só não entende como incorporou à sua prática o lúdico. Quem dera todas as psicopedagogas e neuro não sei o que lá fossem mais nessa linha. Então tem um último videozinho para a gente comentar, isso? Isso. Eu queria pôr esse videozinho aqui, Luca, porque é uma situação lúdica,
tá, que aconteceu aqui em casa, os meninos tinham 5 anos, assim, para a gente pensar bem isso, assim, que dá para, nesse brincar, também aprender conteúdos mesmo, a gente falar em conceitos da matemática, enfim, né? A gente estava brincando, estava no café da manhã, vocês vão ver, inclusive, que o vídeo, ele tem a fala do meu marido atrás na cozinha, que está botando a louça na máquina, e aí aparece o outro lá, lembrar que são 3, tá? Então, vocês tentem não focar na fala do Marcos e do Rafael, mas olhar o que o André e eu estamos conversando aqui. Tanto que foi assim, eu não planejei fazer essa filmagem. É que eu achei tão sensacional o que aconteceu, que aí eu saí da cozinha, levei ele e continuei a brincadeira. Era assim, eram alguns palitos de fósforo, eu peguei uma caixinha e caiu. E aí foi aquele, né, cai uma caixa de fósforo cheia para 3 crianças, vira um auê, né? Até que eu guardei, deixei só 10 e pus em cima da mesa e falei, quantos tem aqui? E aí eles contaram rapidinho, tem 10. Eu falei, então vou fazer uma brincadeira com vocês agora, quero ver quem descobre, é uma mágica. Aí tá, eu peguei e falei, eu vou esconder alguns no meu bolso e vocês têm que descobrir quantos eu escondi. Aí só, é fácil, é só olhar no teu bolso. Eu disse, não pode. Tá, então como é que a gente vai saber? Eu falei, vocês vão olhar os que eu não escondi. E aí, olhando os que eu não escondi, vocês vão ter que tentar descobrir quantos eu escondi, tá? E aí, o André foi, assim, tão genial, porque o André não se ligava muito nisso. Quem gostava mais era o Guga, que sempre foi dos números e tal. Aí eu falei, André, vamos lá, eu vou fazer outros. Aí fui fazendo outros, então vocês vão ver que não foi nada planejado, tá? Mas eu vou dividir aqui, porque esse material ficou tão rico, um dia eu vou encontrar alguém que tire o som do fundo. Enquanto não, a gente vê assim mesmo, tá? Vamos lá, então lembrando o contexto, eu tinha escondido alguns palitos e deixei para ele descobrir quantos eu tinha escondido. Você tinha mesmo no começo? 10. Tá, então agora você vai descobrir quantos que eu escondi, tá? Tá, descobre quantos que eu escondi. Oi. Nadar sem bolinha, sem vocês juntos, né? Sim. 5 que eu escondi? 6. Não, mas por quê? Como que você sabe? Me explique. Como que você sabe? Ué, porque daí... esses outros já estão aqui, que eu sei que ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eu já sei que esses são 6. 6. Daí, se eu botar mais 3, fica 10. Será que 6 com mais 3 fica 10? E dizer 4. Como você sabe que é 4? Me explica. Ué, porque daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 7, 8, 9, 10. E daí, 1, 2, 3, 4. Então, é 3, é 2 ou é 4? 3, 4. 4? Então, eu vou te dar para você ver se é mesmo. 1, 2, 3, 4. Que incrível, né? Essa coisa, só o Piaget falava nessa coisa da necessidade lógica, né? É lógico que sim, né? É engraçado aí, avançadinhas para 5 anos, né? Cardinalidade, tudinho pronto aí. Então, e eu fiquei surpresa, acho que é por isso que eu quis filmar, porque eu mesma não sabia que eles já estavam nesse nível. Agora, lembra, uma escola onde não tinha nada de aquelas atividades de ficar fazendo correspondência, porque eu acho que uma coisa que é interessante, Lucas, as pessoas acham que aprender é uma coisa linear. O André provavelmente não sabia escrever o número 15 no papel, entendeu? Assim, então, mas esse raciocínio, essa ideia, como a gente sempre conversou muito, era comum a gente no carro ficar brincando, eu dizia assim, eles tinham 4, 5 anos, eu dizia assim, olha só, eu posso fazer o 10 com 5 numa mão e 5 na outra, será que tem outro jeito de fazer 10? Aí eles iam falando, é 9 e 1, é 8 e 2, até que um dia um descobriu que podia ser 11 e eu vou tirar 1, e tudo na oralidade, muito antes de... Eu sempre conversei muito com ele sobre ideias matemáticas, sabe? Então, teria 1000 histórias aí, Luca, mas a gente já passou aí de 1 hora, aliás, passou bem, né? A conversa gostosa, a gente vai se empolgando. Teria outras coisas, quem sabe um dia a gente faz aí uma outra para ver algumas coisas mais específicas aí de raciocínio matemático e conversar. O Luca foi, né, estudou com o Vergniaud, que foi o grande teórico aí no qual eu me apoiei para fazer a minha dissertação de mestrado, também usei na tese de doutorado, e assim, para mim sempre foi
um desafio conseguir compreender essa ideia, sobretudo porque eu só tinha estudado Piaget, aí você tem que entender alguns conceitos de Vygotsky também, né, sobretudo essa questão do significado, do significante, enfim. O Luca tem um conhecimento bem bacana, teve convivência com o Vergniaud, né, e acho que ele tem muita coisa para contribuir. Então, Lucas, se você tiver disponível, tiver vontade, quiser, uma outra hora a gente faz uma outra Quando você quiser. Se o pessoal Quando quiser. você quiser, é um prazer. É uma honra servi-la. Eu queria agradecer as pessoas que tiveram presentes, a Romã também está aí, o Willi, Isabel, a Sandra, a Marília mandou várias mensagens, a Nara, a Júlia, assim, bastante gente aí participou. Depois você vê, Luca, na gravação aí, as mensagens que as pessoas mandaram. Eu vou lá curtir vou ver no YouTube ali, sim. Isso, vai ficar lá no meu canal. Muito obrigado. E eu que quero agradecer você de coração por fazer isso com tanta generosidade aí, compartilhar as pessoas. Quando eu falei que ia ter uma live com você, todo mundo ficou encantado, porque adora as tuas histórias, adora o que você tem para contribuir. E eu fiquei mais feliz ainda, né, de poder te receber aqui. E a gente bater esse papo, porque normalmente a gente não bate nem pessoalmente, nem, né, quando vai para Curitiba é sempre muito rápido. Você também não veio me visitar ainda, agora está na hora de vir. Agora não, né? Já não saí de casa antes da pandemia, muito. Pois é, mas então aí... Um prazer. Muito obrigado a todo mundo que escreveu, todo mundo que assistiu, e vamos em frente, né? Fazer aí quer deixar aí uma última mensagem aí para todo mundo? Não teria sido essa, mas é realmente agradecer, é um prazer poder dialogar com você, descobrindo as possibilidades desses novos formatos, é interessante, né? E que você continue fazendo isso e que divulgando essa tua visão, não só da educação matemática, mas cada vez mais tua visão da educação, que você tem essa capacidade, esse bom senso e essa capacidade rara de fazer as pessoas modificarem as suas práticas. E isso é muito, muito importante. E é uma das tantas coisas que eu admiro em você. Tá bom? Muito obrigado para todo mundo, os parentes, os sócios que escreveram aí também. E estamos aí. Sim. O pessoal está agradecendo, diz que a live foi maravilhosa, foi super enriquecedora. Eu acho que foi mesmo, essas histórias aí agregam bastante. E aí, quem quiser continuar, quem quiser assistir, se você gostou, entra lá no canal e compartilha aí com uma pessoa que você sabe que pode se interessar ou alguém que pode ser afetado, né, por essa nossa conversa aí de alguma forma. Então, compartilha, curta, e a gente vai pensar em outros temas, outras conversas aí para a gente continuar, tá bom? Luca, obrigada de coração, aprendi mais um monte com você hoje, espero que a gente possa ter uma outra oportunidade, tá bom? Obrigado para todo mundo que entrou aqui, que acompanhou, que compartilhou, muita gente compartilhou, né, fez propaganda aí dessa live, e agradeço de coração cada um de vocês, e espero que todo mundo aí fique bem, que todo mundo se cuide, e que a gente continue, né, dando as mãos, porque não está fácil enfrentar esse momento, e a gente consegue fazer consegue suportar melhor se estiver junto, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima. Beijo, gente.